Você já tentou jejuar, mas ficou perdido no meio do caminho? Ou talvez ainda tenha dúvidas sobre a verdadeira importância do jejum? Hoje vou te mostrar o que é o jejum de forma simples e como ele pode transformar sua vida espiritual. Fique comigo até o final e descubra os benefícios que só o jejum pode trazer. O jejum não é apenas uma prática física, mas uma disciplina espiritual poderosa. Ele nos ajuda a nos aproximarmos de Deus, a fortalecer nossa fé e a nos preparar para cumprir o propósito que Ele tem para cada um de nós. Então, se você tem dúvidas sobre o jejum ou está começando agora, esse vídeo é para você. Vamos juntos entender o que significa jejuar de forma verdadeira e bíblica. Vamos começar com a pergunta mais básica: o que é o jejum? Jejum é o ato de se abster de alimentos ou de algo que normalmente nos satisfaz por um período de tempo, com o propósito de nos aproximarmos mais de Deus. A palavra jejum vem do latim ieiunium, que significa abstinência de alimentos. Na prática cristã, o jejum é uma maneira de se dedicar a Deus, ao invés de se concentrar nas necessidades físicas. Ou seja, ao deixar de comer, damos mais atenção ao que é espiritual e à busca pela direção de Deus em nossa vida. Então jejuar não é só parar de comer? Isso parece meio difícil. Sim, ficar sem comer pode ser difícil, mas o jejum vai além de simplesmente não comer. É uma oportunidade de focar totalmente em Deus e de, por assim dizer, matar a nossa carne para alimentar o nosso espírito. Isso mesmo, quando jejuamos, estamos dizendo não ao nosso corpo para dizer sim ao espírito. Jejum é, na verdade, uma maneira de praticar a autossuficiência espiritual e de nos dedicarmos inteiramente ao Senhor. Vemos isso claramente em Mateus 4:2, onde Jesus jejuou por 40 dias no deserto. Jesus não fez isso apenas para mostrar uma disciplina física, mas para se fortalecer espiritualmente antes de iniciar o seu ministério. O jejum também foi uma preparação para a tentação que ele enfrentaria e para o cumprimento de sua missão divina. Então Jesus jejuou para se preparar para a sua missão, né? Isso faz sentido. Eu sempre imaginei que o jejum fosse só uma prática de privação. Exatamente. O jejum não é só sobre privar-se de comida ou de algo que gostamos. O jejum é uma forma de abrir espaço para que Deus entre em nossa vida, nos fortaleça e nos prepare para os desafios que virão. Agora vamos falar sobre o porquê de jejuar. Por que devemos praticar essa disciplina? O jejum é uma prática espiritual que nos ajuda a nos aproximar de Deus. Quando nos afastamos das coisas que nos distraem, como a comida, estamos dizendo: Deus, eu preciso de Ti mais do que de qualquer coisa. Jesus nos ensinou a jejuar para nos aproximarmos mais de Deus. Ele jejuou por 40 dias antes de iniciar o seu ministério, Mateus 4:2. E ao fazer isso, ele nos mostra que o jejum é um momento de preparação. Ele não é apenas para quando estamos em dificuldades ou em momentos de desespero, mas também para quando queremos crescer espiritualmente e nos fortalecer na fé. Isso mesmo, o jejum também tem o poder de nos libertar de coisas que nos aprisionam. Muitas vezes, estamos tão concentrados nas necessidades físicas, nas preocupações do dia a dia, que esquecemos de focar em Deus. O jejum é uma oportunidade de voltar a nossa atenção para Ele. Jejuar é uma forma de dizer que Deus é mais importante do que tudo que o mundo oferece. Isso, o jejum nos ajuda a priorizar Deus em nossa vida. Quando dizemos não ao corpo e sim ao espírito, estamos praticando a entrega total ao Senhor. Além disso, o jejum nos ensina a exercer controle sobre nossos desejos, nos tornando mais fortes nas tentações. Jesus também nos ensina que o jejum não deve ser feito para ostentar aos outros. Não é para sermos vistos como mais espirituais do que os outros, mas para buscar a Deus em segredo. Jejuar é algo íntimo entre você e Deus, e Ele é quem nos recompensa por essa dedicação. O jejum é uma forma de conexão profunda com Deus. Quando jejuamos, estamos dizendo: Deus, eu escolho te colocar em primeiro lugar. E ao fazer isso, encontramos a verdadeira paz e satisfação em sua presença. Eu sempre achei que o jejum fosse algo que as pessoas faziam só quando estavam em dificuldades, mas agora vejo que ele pode ser uma prática regular para nos aproximarmos de Deus. Não apenas para momentos de crise, mas também para crescermos espiritualmente e para buscarmos mais de Deus em tudo o que fazemos. Agora que entendemos o porquê jejuar, vamos falar sobre o como fazer isso. Jejuar não é algo que fazemos sem pensar. Existe uma forma bíblica e equilibrada de praticá-lo, e é importante seguir esses passos para que o jejum seja eficaz na sua vida espiritual. Ok, já entendi por que jejuar, mas como eu começo? Tem alguma coisa específica que eu preciso
preciso fazer? Claro, vamos dividir o processo em passos bem simples para você entender. O primeiro passo para um jejum eficaz é definir um propósito claro. O jejum não deve ser feito de qualquer maneira. Você deve ter um propósito espiritual bem claro. Por exemplo, você pode jejuar para buscar direção em uma decisão importante, para pedir sabedoria de Deus ou para se arrepender e crescer espiritualmente. Isso é fundamental. O jejum sem um propósito definido pode acabar se tornando apenas uma prática física e não espiritual. O propósito é o que dá significado ao jejum. Sim, exatamente. E o propósito também vai ajudar você a manter o foco durante o jejum, especialmente quando ele se tornar difícil. O segundo passo é determinar o tempo do jejum. Você pode decidir jejuar por um dia, 24 horas, ou até por períodos mais longos, como 3, 7, 21 ou até 40 dias. Jesus, como vemos em Mateus 4:2, jejuou por 40 dias, mas se você nunca jejuou antes, pode começar com períodos mais curtos e aumentar conforme sentir o chamado de Deus. Além disso, é importante que você se prepare para o jejum. O jejum não é uma competição e não deve ser feito de forma forçada. Se você vai fazer um jejum longo, comece com uma alimentação leve alguns dias antes, para que o seu corpo se ajuste. E então eu posso começar com um jejum de um dia? Acho que vou tentar, porque 40 dias parece bem difícil. Sim, você pode começar com um jejum de um dia ou até de algumas horas. O importante é saber que o jejum deve ser algo que nos desafia, mas sem forçar o corpo de uma maneira que prejudique a saúde. O jejum deve ser praticado de maneira sábia. O próximo passo é entender o tipo de jejum. A maioria das pessoas pensa que o jejum é apenas ficar sem comida, mas a verdade é que podemos jejuar de outras coisas também. Na Bíblia, o jejum é frequentemente associado à abstinência de alimentos. Mas, para algumas pessoas, pode ser benéfico jejuar de outras coisas que distraem, como televisão, redes sociais ou até certos hábitos. O ponto é que você está escolhendo colocar Deus em primeiro lugar, em vez de outras coisas. Ah, então eu posso jejuar das redes sociais também, né? Pode sim. Você pode jejuar de redes sociais, televisão ou qualquer coisa que tenha consumido muito do seu tempo e que tenha afastado o seu foco de Deus. Mas se você decidir jejuar de comida, lembre-se de que isso tem um impacto direto na sua fé, pois o jejum de alimentos nos desafia de uma forma mais profunda. O próximo passo é uma prática importante durante o jejum, a oração. O jejum sem oração não tem o mesmo impacto. Quando você jejuar, é fundamental que use o tempo que seria dedicado à refeição para orar, meditar na palavra e buscar a direção de Deus. Isso é crucial. Quando você sente a fome, é o momento perfeito para orar. Você pode usar isso para se aproximar mais de Deus e pedir sua orientação. Ao invés de pensar na comida, eu oro e leio a Bíblia. Exato! Ao invés de se concentrar na fome, use esse tempo para se fortalecer espiritualmente. Cada oração, cada meditação na palavra vai te aproximar mais de Deus. O jejum é uma oportunidade para renovar a mente. Como em Romanos 12:2, Deus nos convida a transformar nossa mente para que possamos entender sua vontade e crescer espiritualmente. O jejum nos ajuda a focar em Deus e a renovar nossa mente. Durante o jejum, a nossa mente se torna mais sensível às coisas espirituais. À medida que nos afastamos das distrações, Deus começa a nos revelar mais de sua vontade e nos fortalece para o que Ele tem para nós. O jejum tem um impacto profundo. Ele nos ajuda a nos conectar mais com Deus e nos fortalece espiritualmente. Muitos cristãos relatam que durante o jejum se sentiram mais sensíveis à voz de Deus. O jejum também nos ensina a renunciar os desejos do corpo. Quando você se abstém de algo tão essencial quanto a comida, você começa a perceber como o corpo pode facilmente dominar a nossa vida. O jejum é uma maneira de lembrar a nós mesmos de que não devemos viver apenas para satisfazer nossos desejos físicos, mas para agradar a Deus e buscar sua vontade acima de tudo. Isso significa que ao jejuar, podemos ganhar controle sobre nós mesmos, certo? Isso não é só sobre resistir à comida, mas também aos desejos mais profundos que nos afastam de Deus. Exatamente. O jejum é um exercício de autocontrole. Quando conseguimos dizer não à comida, estamos treinando nossa mente e nosso corpo a dizer não a outras tentações também. O impacto do jejum não é só interno, também é visível. Quando jejuamos, passamos a viver com mais propósito, mais focados naquilo que realmente importa. O jejum ajuda a apagar as distrações da vida e a focar no essencial, o relacionamento com Deus, com os outros e com nós mesmos. O jejum também tem o poder de nos libertar. Não estamos apenas nos afastando de alimentos. Estamos também nos afastando das coisas que nos escravizam e nos limitam. O jejum nos ajuda a descobrir liberdade em Deus, porque Ele é aquele que nos fortalece e nos capacita a vencer os obstáculos da vida. O jejum também é uma forma de purificação. Quando jejuamos, estamos purificando nossa alma. O jejum
jejum nos ajuda a nos livrar de pensamentos negativos, de atitudes erradas e até mesmo de padrões de pecado. Ele nos ajuda a alcançar a liberdade espiritual para que possamos viver a vida que Deus tem para nós. E esse impacto se estende ao nosso relacionamento com os outros. Ao praticarmos o jejum com sinceridade, nossa relação com Deus se fortalece. E isso se reflete em nossa vida diária. Nos tornamos mais compassivos, mais pacientes, mais espirituais e mais dispostos a servir aos outros com amor. Então, jejuar não só me aproxima de Deus, mas também melhora a forma como eu trato os outros. Isso parece muito bom. Então, pessoal, agora que entendemos a importância do jejum e como praticá-lo corretamente, quero fazer um desafio para você. Se você sente que Deus está te chamando para essa prática, comece agora mesmo. Se você já pratica o jejum, continue com o coração aberto, buscando mais de Deus. Eu quero encorajar você a usar o jejum para se aproximar de Deus de maneira mais profunda. Não tenha medo de começar. Eu vou tentar jejuar mesmo que seja por um dia. Quero ver como isso pode impactar a minha vida. Escreva nos comentários: eu escolho jejuar com propósito. Compartilhe sua decisão conosco e vamos caminhar juntos nessa jornada de fé. Se esse vídeo tocou seu coração, inscreva-se no canal e compartilhe com quem você sabe que precisa dessa mensagem. O jejum é uma jornada que pode transformar vidas e queremos estar juntos com você em cada passo dessa caminhada. Deus te abençoe! Nos vemos no próximo vídeo. Deus te abençoe e continue buscando mais dele a cada dia. Até lá, pessoal. Não se esqueçam, jejum é um passo de fé. Vamos juntos.